vários países do mundo contribuíram para a festa junina que celebramos hoje no Brasil. Durante a colonização, os portugueses que desembarcaram no Brasil perceberam que os índios faziam a preparação da terra para ter uma boa safra e tinham o costume de comemorar o início do verão, assim como em toda a Europa. Foi então que a festa indígena recebeu influências do cristianismo e passaram a ser homenageados os 3 principais santos: São João, São Pedro e Santo Antônio. Várias outras influências de fora continuam fazendo parte da festa junina até hoje, como por exemplo as quadrilhas, que são inspiradas nas danças de salão populares na França durante os séculos XVIII e XIX. Porém, foram os aspectos culturais brasileiros formados por indígenas, afro-brasileiros e imigrantes europeus, com a diversidade de comidas típicas e tradições, que formaram a festa junina que conhecemos. No Nordeste, a festa junina ganha destaque e expressividade, atraindo turistas do Brasil e do mundo. Se destacam o famoso pau de sebo, o forró pé de serra, a grande quantidade de derivados do milho, a fogueira, a quadrilha, a zabumba e as bandeirinhas. O norte do Brasil, influenciado pelos indígenas, tem festas juninas que duram um mês, com apresentações folclóricas e grupos de dança. Embaladas pelo forró, as festas celebram o boi-bumbá, o carimbó, o tacacá, o vatapá, a fogueira e doces feitos à base de frutas da região amazônica. No centro-oeste, as festas juninas adotam algumas misturas das tradições dos países da fronteira, especialmente o Paraguai. Elas acontecem ao som da viola, do violão e acompanham a comida típica chamada sopa paraguaia, que na verdade é uma espécie de bolo de queijo. No sudeste, os principais atrativos são as quermesses, com bingo, milho verde, pipoca, quentão, cachorro-quente e até pizza, além da influência do ritmo sertanejo. Os mineiros costumam acrescentar ainda o feijão tropeiro e o clássico pão de queijo. No sul, as festas juninas ficam por conta do quentão, do pinhão e os doces à base de amendoim. O regionalismo está expresso no uso da bombacha, botas e o lenço patchola. E a animação fica com o vaneirão, uma dança típica entre os gaúchos. Não há dúvidas de que a festa junina está enraizada na cultura brasileira e se tornou um importante elemento da nossa identidade. Olá, crianças, bom dia! Vamos dar início à nossa aula de História. Nós vamos começar pela atividade da folhinha. Nessa atividade vocês vão colorir a imagem, da festa junina. E lá no caderno de caligrafia de vocês vão anotar uma canção popular de festa junina. É só pesquisar na internet ou perguntar à mamãe, à vovó, o papai, alguém aí da sua família que costuma festejar, comemorar a festa junina. Então você vai anotar a canção popular, tá bom? No seu caderno de caligrafia com bastante capricho na letra. Aproveita já também para anotar o código da nossa aula, que é 4004. Nós vamos também estudar as lições do nosso livro da página 363 até 366, que fala um pouquinho de algumas datas comemorativas. Então vamos lá? Então, Dia do Trabalhador. 1º de maio é o Dia do Trabalhador. A data foi escolhida porque em 1º de maio de 1886, milhares de trabalhadores saíram em manifestação nas ruas da cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Eles queriam melhores condições de trabalho. A polícia foi chamada para impedir a manifestação e muitos trabalhadores foram feridos ou mortos. Nos dias atuais, em muitos países, o 1º de maio tornou-se feriado nacional, como ocorre no Brasil. Essa é uma das histórias sobre a origem do Dia dos Trabalhadores. Existem outros protestos também que ficaram marcados e selecionados em memória desses protestos. Alguns ocorreram em Paris, outros aqui mesmo no Brasil, tá bom? Então, generalizando a data, foi eleita o dia 1º de maio. Tá? Então vamos lá para a atividade. As frases abaixo foram ditas por diferentes trabalhadores. Descubram o nome das profissões e complete os diagramas. Depois, pinte os trabalhadores. Então, o primeiro trabalhador. Eu trabalho na construção de prédios, casas e pontes. Então, você vai completar. Quem é esse trabalhador aqui? Ele é o pedreiro, né? O segundo, meu trabalho é ensinar crianças e adolescentes. Esse é o professor. Eu cuido da saúde dos animais.
Essa daqui é a veterinária. Meu trabalho é dirigir ônibus e carro na cidade. Esse é o motorista. Vamos para a página 364. Dia da libertação dos escravizados. No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, filha do imperador Dom Pedro II, assinou a Lei Áurea, que extinguiu a escravidão no Brasil. A partir dessa data, todas as pessoas escravizadas que viviam no Brasil foram consideradas livres. O fim da escravidão foi uma conquista importante e contou com a luta de muitas pessoas desde o período colonial. Homens e mulheres escravizados ou livres resistiram à escravidão de diferentes formas. Aqui ao lado no livro de vocês nós temos a ilustração, tá, da Lei Áurea assinada pela princesa Isabel. Então é bom vocês darem uma olhada nesse documento. Percebe a caligrafia, como era diferente, né? As pessoas escreviam os documentos à mão, então a caligrafia era bem bonita. O português também, a ortografia era diferente da nossa época. Algumas palavras nós escrevíamos de uma forma diferente. Então vale a pena observar esse documento aí com um pouquinho mais de atenção. Atividades no número 1. Observe com atenção a cena representada pelo francês Jean-Baptiste Debré, em sua visita ao Brasil, de um casamento de pessoas escravizadas. Depois encontre e circule na imagem os elementos a seguir. Então, isso aqui é uma obra de arte, né, do pintor Jean-Baptiste Debré. Ele pintou, no caso, o casamento de escravos, tá? Então, o que nós podemos perceber aqui nessa imagem? Está pedindo para você circular o padre. Quem é o padre aqui nessa ilustração? O padre é essa figura que está aqui no meio, ó. Está pedindo para você marcar 4 chapéus. Nós temos aqui, ó, 4 chapéus. E 3 brincos. 3 brincos. Essa atividade, gente, nós podemos destacar que muitos escravos formaram famílias, casaram-se e tiveram filhos, que também eram batizados. Além dos noivos, há outros escravizados representados aqui nessa ilustração, provavelmente padrinhos um dos outros. Tá? A cerimônia de casamento era uma cerimônia muito importante também, porque estabelecia não apenas um vínculo entre os noivos, mas também de amizade, né, por meio do compadrio, né, dos padrinhos de casamento. Agora vamos para a última página de atividades de história. A última não, antepenúltima, né? Ainda tem mais uma. No número 2, leia os textos da linha do tempo e descubra momentos importantes da história da escravidão do Brasil. Depois, use os adesivos localizados no final do seu livro e colhe a imagem adequada para cada momento. Lá atrás, no finalzinho do nosso livro, nós temos aqui, ó, essa página com adesivos, tá? Que vocês vão destacar e colar no local correto. Vocês vão ler as ilustrações, ler as informações para colar as ilustrações. Entendeu? Deu para entender, né? Embolei um pouquinho, mas deu para entender. Então vamos lá, aqui no primeiro, ó. Teve início o envio de africanos escravizados para o Brasil nos chamados navios negreiros, no século XVI, no ano de 1530. Então você vai ver lá qual é a ilustração que remete a essa informação. Agora aqui, no século XVII, no ano de 1695, as fugas e rebeliões eram constantes. Formou-se o Quilombo dos Palmares, no atual estado de Alagoas. No dia 20 de novembro, após 17 anos de luta pela defesa dos Palmares, o líder Zumbi foi morto. Então você vai colar a figura correspondente. Mas os escravizados não aceitavam passivamente a escravidão. A capoeira era uma das formas de resistência, que é referente ao século XIX, no ano de 1822. Então você vai colar a ilustração correspondente.
Agora sim, para a nossa última página do exercício de história, nós também comemoramos o Dia do Imigrante. O Brasil foi formado com base na mistura de 3 grandes grupos, os habitantes originais do nosso território, que passaram a ser conhecidos como indígenas, os africanos trazidos para trabalhar como escravos e as pessoas que vieram de outros países, assim quando a escravidão tornou-se algo ilegal, Os imigrantes vieram para suprir a mão de obra dos escravizados. No dia 25 de junho, homenageamos esse último grupo que chamamos de imigrantes. Desde 1500, quando os primeiros viajantes europeus chegaram à terra que denominamos Brasil, muitas outras pessoas nascidas em lugares distantes optaram por morar aqui. A imigração foi mais marcante na formação do nosso país na segunda metade do século XIX. Com a proibição do comércio internacional de africanos escravizados em 1850 e com o fim da escravidão em 1888. Para garantir mais trabalhadores, o governo brasileiro, fazendeiros e donos de indústrias começaram a estimular a vinda de europeus, principalmente portugueses, espanhóis e italianos. Depois, o Brasil recebeu um grande número de alemães, sírios, libaneses, japoneses e outros imigrantes. Cada povo contribuiu à sua maneira com o desenvolvimento do nosso país, acrescentando novos elementos à nossa riqueza cultural. Por isso que nós vemos que a nossa cultura é tão diversificada, Porque temos influência de vários povos. Os alemães constituem no Brasil a segunda maior comunidade alemã fora da Alemanha, com 300 mil imigrantes. Os primeiros grupos chegaram ao Brasil em 1824 em uma viagem difícil pelo mar, no navio Argos. Que tal ajudá-los nessa travessia pelo Oceano Atlântico? Então você vai marcar o caminho, ajudando os imigrantes a chegarem ao nosso território. Beleza? Então, facinho. Não esquece de anotar o código da nossa aula de História 4004 e de fazer atividade sobre a canção popular de festa junina no seu caderno de caligrafia. Tá lembrando que é uma canção popular, tá? Não serve forró, arrocha, sofrência, nada disso. São músicas tradicionais, tá bom? Beijinho para vocês, até a próxima aula. Fiquem com Deus.